já percebeu quantos jovens têm abandonado igrejas e religiões tradicionais nos últimos anos? Talvez você mesmo já tenha sentido vontade de deixar tudo para trás e buscar um caminho diferente, mais pessoal, significativo. Por que isso está acontecendo? Por que tantos jovens estão escolhendo uma espiritualidade sem religião? Eu sou a pastora Josiele e nos próximos minutos vamos mergulhar profundamente nessa questão crucial, indo além do preconceito, e queremos entender os motivos reais que têm levado tantos jovens dessa nova geração a buscarem novas formas de espiritualidade. E eu te convido a acompanhar essa jornada comigo até o final. Para começar, vamos entender um pouco sobre a origem das comunidades cristãs. Essas comunidades surgiram logo após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como descrito no livro de Atos dos Apóstolos. E em Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, encontramos uma descrição inspiradora de como viviam os primeiros cristãos, unidos, compartilhando tudo, dedicados ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa experiência comunitária foi o fundamento das primeiras igrejas e moldou profundamente o cristianismo que conhecemos hoje. Essas primeiras comunidades cristãs eram espaços de apoio mútuo, solidariedade e crescimento espiritual. Elas eram importantes porque promoviam o cuidado, o acolhimento e a construção conjunta de um propósito maior. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25, a Bíblia enfatiza a importância da comunhão, mostrando como é essencial a reunião entre as pessoas cristãs para incentivar uns aos outros no amor e nas boas obras. Historicamente, essas comunidades têm sido fundamentais no desenvolvimento moral, espiritual e social das pessoas, promovendo assim ações que impactaram profundamente suas sociedades e transformaram vidas. Mas então, se as comunidades cristãs têm essa importância, por que tantos jovens estão se afastando delas? Uma das principais razões são as decepções institucionais. Muitos jovens cresceram ouvindo discursos religiosos que, infelizmente, não correspondiam às ações vistas dentro das próprias igrejas. Histórias de abusos, corrupção, falta de acolhimento e julgamentos constantes afastaram muita gente das instituições religiosas tradicionais. Imagine como se sente um jovem que vê líderes religiosos envolvidos em escândalos ou sente que suas dúvidas e sua identidade são ignoradas ou desprezadas. Isso gera uma ferida profunda, uma sensação de traição, pois aquilo que deveria ser um lugar seguro e acolhedor, muitas vezes se torna um espaço de exclusão e julgamento. Mas temos outro fator importante que devemos levar em consideração. E esse fator são as crises existenciais enfrentadas pelos jovens atualmente. Vivemos uma era marcada por paradoxos. Nunca tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta confusão. Nunca estivemos tão conectados digitalmente e tão desconectados espiritualmente. Vivemos num tempo marcado por ansiedade generalizada, depressão e um sentimento constante de vazio e falta de significado. A velocidade da informação, a pressão das redes sociais e a busca incessante por aceitação e sucesso tem criado uma geração cada vez mais questionadora. E aqui está o ponto crucial. Muitas vezes a espiritualidade tradicional não consegue responder às perguntas profundas feitas pelos jovens. Respostas prontas, certezas absolutas e a ausência de espaço para dúvidas afastam aqueles que buscam uma espiritualidade mais autêntica, mais próxima das suas experiências pessoais. E esse cenário nos leva a compreender melhor o fenômeno conhecido como espiritual, mas não religioso. Jovens da geração Z, assim como é conhecido, frequentemente se identificam com essa categoria. Não aderem a uma religião específica, mas mantêm uma forte crença em algo maior.
E aí assim, essas práticas meditativas, terapias alternativas, astrologia, contato com a natureza e outras formas de conexão espiritual são algumas das preferências dessa geração. Essas práticas, segundo eles, oferecem liberdade espiritual e permitem que cada um encontre o seu próprio caminho de autoconhecimento e crescimento interno. Mas será que isso significa que não há mais espaço para comunidades religiosas tradicionais na vida dos jovens? Absolutamente não. Os jovens ainda podem sim se encontrar e viver uma espiritualidade integral dentro dessas comunidades. Para isso, é essencial que as comunidades religiosas estejam abertas para acolher as dúvidas e necessidades reais dos jovens, criando espaços seguros para o diálogo aberto e acolhedor. Historicamente, as comunidades cristãs elas foram o espaço onde as pessoas encontravam cura, sentido e também direção para suas vidas. Era na comunidade que viúvas eram cuidadas, crianças encontravam educação, doentes eram tratados e pobres eram amparados. A igreja foi, por séculos, o coração pulsante da sociedade. Biblicamente, o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 a 25, ele nos lembra: consideremo-nos também uns aos outros para os estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ou seja, a fé precisa de alimento, e esse alimento vem da comunhão, da troca, do servir, do ser ouvido e acolhido. Viver sem comunidade é como ser um carvão fora do braseiro. Aos poucos esfria e apaga. Fé sem corpo vira filosofia, vira opinião e perde sua força transformadora. Jesus nos ensinou claramente sobre o valor do amor e da aceitação. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, ele afirma que seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor que têm uns pelos outros. Esse ensinamento precisa ser a base das comunidades cristãs. Além disso, é essencial proporcionar aos jovens a oportunidade de participação ativa, permitindo que encontrem propósito em ações sociais, culturais e espirituais que refletem diretamente os valores ensinados pelo próprio Cristo. Quando as comunidades conseguem oferecer esse espaço genuíno de acolhimento, compreensão e participação, elas tornam-se extremamente atrativas para os jovens, que encontram ali não apenas respostas, mas também uma vivência profunda e verdadeira da sua fé. Esse é o alerta que precisa ser dito. A fé não resiste no individualismo. A espiritualidade solitária, por mais bonita que pareça, corre o risco de se transformar em uma experiência vazia, desconectada do mundo real, da dor da outra pessoa, da missão do Evangelho. Fomos criados para viver em comunhão. O Deus que nos criou é trino, um Deus de relação, de comunhão, de amor compartilhado. Por isso a espiritualidade cristã só se realiza de forma completa quando é vivida com o outro, no meio da comunidade, servindo, aprendendo e crescendo juntos. Portanto, não é o fim das comunidades religiosas tradicionais e de nenhuma outra, mas sim vivemos no tempo oportuno para refletir, adaptar-se e crescer junto com as novas gerações, porque os nossos jovens são importantes para o reino de Deus e sua missão. Esta é uma chance de construir pontes entre tradição e modernidade, oferecendo respostas que realmente façam sentido na vida desses jovens. Essa mensagem quer despertar em você, jovem, mas também em você, adulto, pessoa idosa, crianças e comunidades em geral. Quer despertar o desejo de viver o Cristo em comunhão e fazer você perceber que cada pessoa é importante no meio comunitário e, mais ainda, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Se você se identificou com esse conteúdo, não esqueça de curtir este vídeo aqui e, claro, não deixe de acompanhar este canal, que quer ser bênção para a sua caminhada de vida e de fé. Então se inscreva para acompanhar novos vídeos que estão vindo por aí.
A sua participação é fundamental para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem transformadora. Aproveite também para assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo aqui na sua tela, onde vamos aprofundar ainda mais sobre a vida que Deus deseja para mim e, é claro, para você. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus.